Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos aqui àquela que é a vossa 15ª lição aqui do programa do Terapeuta de Topo, que é aqui um programa que eu estou a desenvolver, aqui um conjunto de lições nesta área da oficina 8, da oficina do terapeuta, da terapia, e dar aqui um conjunto de técnicas para vocês próprios desenvolverem convosco e com o vosso companheiro ou companheira esta vossa intimidade na relação e a capacidade de serem terapeutas de vocês próprios, mas essencialmente terapeutas do vosso companheiro e que o vosso companheiro também consiga depois, numa sinergia, ser vosso terapeuta e haver aqui uma partilha nesta base do conhecimento, da emoção e do sentimento como base para aquilo que depois acaba por ser o pensamento, a palavra, a ação, o comportamento, aliás, o hábito e depois, consequentemente, através do hábito, a nossa próprio conjunto de valores, a nossa própria essência, a nossa própria honra, digamos assim, os nossos princípios básicos. Então é tudo isso que nós devemos trabalhar e trabalhá-lo aqui a partir desta oficina, que é uma oficina de morte e transformação, de morte e renascimento, de dor e de prazer, de sexualidade também, de trabalho sobre a nossa intimidade mais profunda. Então, a verdadeira razão da precipitação. Porque é que muitas vezes somos precipitados? Porque é que não temos o nosso tempo? Porque é que não damos tempo ao tempo e não chegamos verdadeiramente ao prazer mais profundo e acabamos por nos precipitar, deixar-nos levar pela validação. Os fracassos internos e físicos, digo aqui, são muitas vezes ou resultam muitas vezes de medos não resolvidos, transições não feitas e busca por agradar aos outros, especialmente os nossos pais. Ou seja, quando falamos de constelação familiar, muitas vezes esta constelação não está exatamente bem construída, nem sempre respeitamos o papel dos nossos irmãos, nem sempre estruturamos as coisas de uma forma correta e isto muitas vezes leva a fracassos que são internos, físicos e que resultam desses medos não resolvidos, dessas transições não feitas, de uma busca por agradar aos outros, especialmente aos pais, e que depois nos levam a fracassar sucessivamente. Portanto, este padrão pode levar à destruição do nosso amor próprio, do nosso próprio caminho de vida e levar-nos por caminhos que não são verdadeiramente aquilo que queremos, mas muitas vezes aquilo que oferecemos baseado no que esperamos que os outros pensam de nós ou querem de nós. Isto leva-nos a fracassar e a não dar verdadeiro valor àquilo que somos. Dito isto, começo aqui com um exercício terapêutico para a libertação de medos. É importante que tenhamos noção dos nossos medos, das nossas limitações e inibições, porque só a partir desse autoconhecimento podemos verdadeiramente liberar-nos ou libertar-nos desses medos. Então qual é que é o objetivo? Compreender os medos, as transições não feitas e as necessidades de aprovação externa. Perceber qual é a sua raiz, a sua origem, está normalmente associada a traumas de infância. Isto implica trabalhos de linha de tempo, implica ressignificação, implica ir lá atrás, mas implica também perceber as transições que não foram feitas e que precisam de ser agora feitas e endereçadas. Depois, conceber e perceber muito bem que há uma necessidade de aprovação externa que acaba por ser aqui uma fonte de pressão e que muitas vezes nos atrasa e nos afasta daquilo que é o nosso verdadeiro objetivo. Isto pode ser por força de pais, controladores, pode ser namorados, pode ser amigos, pode ser alguém que está de fora a controlar aquilo que é o nosso interesse. Não nos devemos deixar manipular, devemos ser independentes para criar a nossa própria direção e não nos deixar levar pelos outros. Aí devemos usar ferramentas de psicanálise, psicologia, terapia de casal e PNL para transformar os padrões limitantes em novas pedras de tropeço ou pedras de caminho que são importantes para nós evoluirmos e nos transformarmos. Então, a psicanálise assenta muito em trabalho de medos e traumas, ou seja, irmos ao passado e fazermos aqui as seguintes reflexões. Basicamente, eu vou propor aqui duas reflexões e depois, na sequência dessas duas reflexões, vou propor também duas tarefas que vocês podem aqui, no fundo, trazer para a vossa vida e como desafios para depois poderem sobre elas crescer. Então, as reflexões que eu aqui trago, a primeira reflexão é quais os medos da adolescência que ainda afetam a minha vida? Ou seja, se olharem para a vossa adolescência e para os traumas do passado, aquilo que trazem da vossa infância mais profunda, que traumas é que ainda subsistem, que lá estão, que vocês conhecem, mesmo que os tenham ressignificado, como eu já disse várias vezes, das Gestalt mais antigas e das memórias mais marcantes que nós temos na nossa vida, elas permanecem. Portanto, não vão desaparecer só porque nós queremos que elas desapareçam. Então, indo a esse passado mais profundo e percebendo exatamente o que é que se passou na vossa infância, vocês e na vossa adolescência, no momento de transformação e interação, indo objetivamente mais do que à infância, à própria adolescência, que é o momento em que começaram a socializar, que medos é que existiam nessa altura que ainda vos condicionam nos dias de hoje? Porque isto é importante para o aspecto da sexualidade. E depois, a tarefa é escreva sobre os medos passados e expectativas parentais. E aqui confrontar quais é que eram os medos
e quais é que eram as expectativas naquela altura parentais. Porque mesmo que fossem movidos por medos diferentes das expectativas parentais, é interessante fazer esta leitura, transler e comparar e perspectivar, de um lado, medos passados e expectativas parentais. E teremos esta primeira reflexão, primeira tarefa. Depois, uma segunda reflexão, uma segunda tarefa. Como a necessidade de agradar aos pais influencia as minhas escolhas. E aqui já vou diretamente à questão dos pais. Já não tem tanto a ver com os medos da adolescência, mas diretamente com os pais. E depois a tarefa, relacionar essa percepção e essa influência com os fracassos atuais. Ou seja, relacionar os fracassos antigos com os fracassos odiernos, os fracassos do passado com os fracassos atuais. E perceber exatamente como é que as duas posições ou situações se interconectam. Agora, do ponto de vista da psicologia, autoimagem e perfeição. Ou seja, aqui a questão da autoimagem e daquilo que nós queremos corresponder a um determinado padrão. Todos nós, de um ponto de vista psicológico, tentamos construir para nós mesmos uma espécie de ideal ao qual queremos corresponder. E isto tem a ver com a nossa própria psique. É assim que nós funcionamos. Temos é que perceber que isto são, em regra, ou são mesmo, limitações, crenças limitantes. Isto em si mesmo é uma crença limitante, saber que há um limite. Do mesmo modo que quando nós temos uma forma de conceber o mundo, o chamado metamodelo, também é algo que é criado por nós, pela nossa mente, para perceber a realidade. Portanto, nós podemos nos gerar e pensar e construir em muitas estruturas, sendo certo que teremos sempre ação, teremos sempre estrutura, teremos sempre comunicação e teremos sempre emoção. Estes quatro elementos estarão sempre em qualquer estrutura que nós façamos. Então, queria trazer aqui reflexões, e as reflexões que eu queria trazer são basicamente duas. Queria aqui que vocês refletissem que partes da vossa vida são moldadas pela imagem idealizada e por aquilo que é uma projeção e uma construção que vocês fizeram na vossa própria mente, e que partes da vida são moldadas por essa imagem idealizada. A outra questão que eu queria colocar é como posso aceitar as minhas imperfeições. Então, as tarefas aqui serão para que partes da minha vida são moldadas pela imagem idealizada, listar escolhas feitas para agradar, que acontecem aqui neste contexto, e identificar imperfeições como oportunidades de crescimento. Ou seja, esta dupla valência. Ou seja, quando vocês respondem à pergunta que partes da minha vida são moldadas pela imagem idealizada, vocês devem identificar imperfeições como oportunidades de crescimento e listar escolhas feitas para agradar. Ou seja, momentos em que vocês fizeram determinadas opções apenas para agradar, e perceber quando é que há imperfeições que, no fundo, aqui aconteceram e que são oportunidades de crescimento. Relativamente a como posso aceitar as minhas imperfeições, mais uma vez, identificar as imperfeições em si e que oportunidades é que há na sua transformação, e listar, dentro deste contexto das imperfeições, quando é que houve escolhas que foram feitas para agradar. No fundo, fazer aqui um cruzamento, fazer aqui um estudo cruzado destas perguntas com as identificações, ok? No fundo, reflexões e tarefas que aqui vos deixo relativamente à psicologia. Terapia de casal, relações autênticas. Reflexões e depois tarefas. Então, primeira reflexão é como é que as expectativas familiares afetam os meus relacionamentos, e a tarefa é compartilhar as vulnerabilidades com o seu parceiro. Portanto, vocês devem partir aqui de uma análise às expectativas familiares, a forma como elas afetaram os vossos relacionamentos, e depois compartilhar com o parceiro, e aqui já estamos numa perspectiva de terapia de casal, ou seja, já não é um exercício individual em que vocês estruturam a vossa própria maneira de ser e de estar com a vossa estrutura interna, mas sim estamos já numa situação de conexão com o outro. Então, compartilhar essas vulnerabilidades com o parceiro. Depois, posso ser vulnerável e autêntico, e aqui esta reflexão, e responder através da tarefa, praticar a aceitação e a confiança no outro. Portanto, também trabalhar aqui a este nível. E dito isto, passamos então para o PNL, quarta etapa, reprogramando a mente. Então, aqui na reprogramação da mente é importante o quê? Primeira reflexão, como eu posso substituir a necessidade de agradar? Como é que eu posso construir estruturas a nível mental que me façam estar feliz e satisfeito e ser suficiente para mim próprio? Esta ideia de contentamento e suficiência substituir-se à de felicidade e êxito. Portanto, contentamento e suficiência para substituir a necessidade de agradar. Portanto, como posso substituir a necessidade de agradar? E então aqui a tarefa é criar âncoras de autenticidade.
e que vão buscar precisamente o contentamento, aquilo que é a suficiência como princípios fundamentais. Depois, por outra banda, como redefinir o fracasso, como é que eu posso ir lá atrás àqueles momentos de trauma que eu preciso de ressignificar e reescrever a definição de fracasso com afirmações positivas. E muitas vezes isto também é ver o lado positivo no negativo, ou seja, muitas vezes nós olhamos para algo negativo, mas isso pode ser uma excelente oportunidade de transformação. Porquê? Porque a forma como nós falhamos também é nossa, é pessoal, e isto permite-nos, se calhar, ter um sucesso individual e pessoal sobre aquele mesmo fracasso. Então é inverter um bocadinho e perceber que, no fundo, são dádivas, que aquelas dificuldades, aquelas limitações, são, na verdade, oportunidades para crescermos e nos transformarmos num outro contexto. No fundo, olhar um bocadinho para o mapa astral, onde nós temos, digamos assim, as nossas tensões mais fortes, e perceber que essas tensões mais fortes mais não são as quadraturas e as oposições, mais não são do que excelentes oportunidades, sobretudo as quadraturas, que são as ocultas, para nós nos transformarmos e sermos positivos e criarmos stelliums autênticos das nossas energias mais positivas. Portanto, fazer essa reescrição da definição de fracasso com afirmações positivas. Finalmente, estamos aqui então a chegar ao fim, conclusão, crescimento e liberdade. Liberte-se de expectativas externas, ou libertar-se de expectativas externas é absolutamente essencial para viver com autenticidade. Integrar abordagens terapêuticas ajuda a reprogramar crenças, a transformar fracasso e a alcançar a autossuficiência emocional. Este aspecto é muito importante. Diria que aqui esta situação de ser efetivamente capaz de associar o crescimento e a liberdade a um espaço de autoentendimento, reprogramação de crenças, transformação de fracassos e que cria a tal autossuficiência emocional, acaba por estar ligado também aqui à capacidade de ser autêntico, não é? E de se libertar das expectativas externas. Portanto, são duas faces da mesma moeda e, portanto, é aqui abraçar este crescimento e esta liberdade que é aqui que pode ser aqui absolutamente essencial e importante para nós nos transformarmos em pessoas mais felizes, mais em interação com a nossa realidade e mais participativas daquilo que é a sociedade. E, finalmente, próximos passos para a prática e transformação: praticar reflexões de forma diária, buscar o apoio terapêutico. Eu aqui faço muito apelo a isto, é importante não estar sozinho, mesmo o casal deve ter apoio de casal, deve ter a oportunidade também, tal e qual como o psicólogo, é importante ter o terapeuta de casal, é importante falar, é importante ir a fundo naquilo que é o seu autoconhecimento e o trabalho dos traumas, praticar as reflexões diárias, buscar apoio terapêutico, registar novas rotinas, fazer as tais práticas de 90 dias em ciclos de 15, portanto 15 dias trabalha um tema, 15 dias outro tema e faz isto durante pelo menos 6 vezes e chega então a novas forças e a novas perspectivas de si mesmo. Reforçar a vibração e o hábito da liberdade pessoal. Basicamente é isto. Espero que tenham gostado desta lição, a 15ª. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente e grato por me terem estado a ouvir.